Airande Souza na TV. Autêntico, original. Oferecimento Abraão Gás, entrega rápida de domingo a domingo. Fone 99991343243. Empório Bem Natural, Rua Leôncio Pires Dourado, esquina com Euclides Acunha, Bacuri. Fone 999824289. Casa das Telhas, Avenida Silvino Santos, número 5, Ouro Verde, em frente ao campo. Fone 9992273270. Olá, muito obrigado a você que acompanha o nosso trabalho em todas as plataformas, a você de Imperatriz, a você da região Tocantina. Hoje nós não estamos nos estúdios da Imperial TV, até porque hoje e amanhã, hoje ponto facultativo, amanhã feriado, hoje dia 20 de abril de 2026 e a gente vai rever algumas entrevistas importantes, como a gente sempre faz nessas datas de feriados. Então eu convido você, pai de família, mãe de família, estudante, universitário, trabalhador, trabalhadora, e agradeço cada um de vocês em Imperatriz e em toda a região Tocantina. Anderson, na tela grande da Imperial. Temos também entrevistada hoje aqui em nossos estúdios. Iremos falar, a Sônia já está falando com a gente aqui, lá do Bacuri. Sônia, obrigado por essa participação, por estar sempre conosco, viu? E para entrevista ao vivo aqui nos nossos estúdios, nós vamos conversar com a Raíris Iara, supervisora da Guardiã Maria da Penha, na cidade de Imperatriz, da GMI, que tem protegido as mulheres da nossa cidade, trabalhado com muita garra, com muita dedicação, e é um trabalho muito importante. Boa noite, supervisora, muito obrigado por estar conosco, seja bem-vinda. Para iniciar aqui a nossa entrevista, eu pergunto para a senhora, os trabalhos em 2026 estão transcorrendo tudo tranquilo? Como é que está o trabalho de vocês? Fica à vontade para a sua fala inicial. Boa noite a todos que estão em casa. Primeiramente, quero agradecer por essa oportunidade, de nós estarmos aqui apresentando um pouco do nosso trabalho. Respondendo a sua pergunta, em 2026, os casos têm aumentado de violência doméstica. A gente tem trabalhado ainda mais, efetivamente, para combater a violência doméstica, só que os casos já está aí em torno de quase 50% do total do ano passado, incluindo aí flagrantes delitos, quebra de medida protetiva, e é um caso de alerta, para que a rede de proteção venha intensificar ainda mais os mecanismos para proteger essa mulher. Muito bem. E é importante demais o trabalho que vocês têm desempenhado. Hoje, essa patrulha, ela conta com quantos agentes, eu diria assim, da GM de Imperatriz? Inicialmente, nós estamos trabalhando com a média de 3 agentes por dia. Nosso trabalho da Guardiã Maria da Penha é 24 horas, então é necessário que tenha esse número de agentes para que seja feito um serviço de excelência, Muito bem. Agora, quais são, assim, eu diria que os dias de maiores ocorrências na cidade de Imperatriz? Tem que ser o final de semana, até por conta de que as pessoas vão ali, fazem aquele churrasco, vão beber aquela bebida alcoólica, enfim. Ali a tendência é de aumentar o número de casos de violência, de ocorrências que vocês atendem? Com certeza, com certeza. Está muito relacionado ao final de semana, os índices de violência doméstica, mas isso não é assim sempre dessa forma. Ontem mesmo foi uma segunda. Não é específico. Ontem foi uma segunda-feira e teve em torno de 3 quebras de medida protetiva em plena segunda-feira. Acontece muito. Acontece muito e está bem recorrente, Está bem recorrente, principalmente a quebra de medida protetiva, que após a decisão judicial desse agressor se afastar, ele continua aí insistindo em perseguir a vítima, Mas nos finais de semana também tem sido grande, o número de ocorrências de flagrante delito por agressão. Aumentam, devido aí às festividades. Uma das situações no carnaval, nós tivemos um número bem maior, que foi o número de violências domésticas. Então, está relacionado, mas aí não é um requisito. No carnaval, por exemplo, vocês atenderam mais
na própria residência ou algumas ocorrências que foram assim na rua mesmo. Por exemplo, estão vindo da festa, um casal começa a brigar, o ciúme, geralmente o homem ali vai, depois que bebeu, passando algumas coisas, vamos dizer que na cara da companheira, e gera uma briga. Atenderam também nas ruas ou só mais propriamente dito nas residências? Nas residências são os maiores números que nós atendemos, porque a violência doméstica, na maioria das vezes, ela é no âmbito doméstico, Sim. dentro da casa. O homem, às vezes, é uma pessoa fora, né, dessa casa, e quando ele chega, ele provoca essa agressão. Muitas das vezes também a mulher nem saiu para o carnaval, o cara saiu para o carnaval, bebeu com os amigos, às vezes até gastou dinheiro, voltou para casa, ainda chega valente, acontece ainda de bater na mulher e os filhos ali muito presentes também assistirem essa cena. Isso, e vale a pena a gente destacar aqui que essa violência, ela não é ali de fato aquela agressão física apenas. Não propriamente. Quando ele chega nesse estágio de já agredir a mulher, ele já cometeu todas as outras violências. Tem uns sinais. Ele já deu os sinais, esse homem ele comete, mesmo que ele não esteja alcoolizado, isso acontece muito, do homem não estar alcoolizado, não é fato dele sempre estar alcoolizado. Ele comete violência psicológica, violência patrimonial com essa mulher, violência digital, então assim, ele sempre arruma uma forma de maltratar e de humilhar essa mulher. Essa patrulha, ela também faz aquele trabalho de encaminhar o casal até, vamos dizer que na Secretaria da Mulher da Cidade Imperatriz, para que eles possam ser ouvidos por um psicólogo, por profissionais, ou seja, ou não, geralmente é direto para a delegacia, ou existe alguns casos que vocês podem, tipo assim, intermediar e dizer, olha, aqui não houve uma agressão, assim, propriamente dita, aqui, com uma boa conversa pode se remediar. Acontece esse tipo de caso também ou não? Assim, quando a gente chega na ocorrência, a palavra da vítima, ela tem grande relevância para a gente. Apesar da gente não ter visto a agressão, a gente analisa sempre o cenário e analisa os machucados daquela mulher. Então, mesmo ela estando machucada, não há o que conversar. Mesmo que aquela mulher, a maioria das vezes a vítima ela não quer denunciar, e isso é normal, a gente acontece muito, né? Dessa mulher ela não querer denunciar porque ela não quer que o marido seja preso. É sempre a última vontade da mulher que o homem seja preso. Então, assim, independe da vontade da vítima. Se chegamos no local, ela está machucada e houve sim a violência doméstica, essa mulher ela não tem opção. Não tem, né? Nós fazemos a condução porque é uma ação. A gente cumpre a lei, porque violência doméstica é crime. Né? E nós estamos aqui para prevenir e para coibir esse tipo de crime. Quer dizer que os números de ocorrência em 2026 aumentaram cerca de 50%, é isso? Isso, tem aumentado. E aí tem dois fatores, né? O que tem a fato que realmente aumenta o número de agressores, né? E também a conscientização que a rede tem feito, né? Quanto mais a gente conscientiza a sociedade, mais mulheres se encorajam a denunciar. Mas existe um trabalho pós-agressão, pós-atendimento da guarda, da secretaria, por exemplo, aqui da cidade Imperatriz, para atendimento dessas mulheres, caso elas queiram? Tem sim. A Imperatriz, ela é uma das cidades assim muito agraciada por questão de combate à violência doméstica. Privilegiada, tem uma rede muito grande de combate e enfrentamento à violência doméstica, com bastante órgãos, né? Todos os órgãos que a mulher precisar encontra-se dentro também da Casa da Mulher Maranhense. Sim. Nós temos o CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que é ligado à Secretaria da Mulher. Nós temos Casa Abrigo, nós temos a Defensoria da Mulher, temos a Promotoria da Mulher, temos a Vara Especializada, a Patrulha Maria da Penha. Então é uma rede muito grande, né, extensa, e agora a Guardiã faz parte dessa rede, né, para estar atendendo. E aí a gente faz um trabalho, além de atendimento dessas ocorrências, a gente encaminha essas mulheres para a rede. Sim. Como também a rede encaminha essas mulheres para a gente fazer a proteção delas. Muito bem. Hoje, o que você poderia falar com relação a números? De repente você não tem aí de qual os números, mas de mulheres que hoje elas estão protegidas por as leis, inclusive com medidas protetivas. Sim. Isso, é um número, esse número exato, eu não consigo te passar, porque depende, porque são muitos. Aí na região tu pode ver aí mais de 1.000
questão de medidas protetivas. Por quê? Porque não é só a Polícia Civil que emite essa medida protetiva, né? Assim, que faz o pedido dessa medida. Nós temos a Defensoria que faz, a Delegacia da Mulher que faz, o Ministério Público. Então, assim, existe a mulher pedir essa medida protetiva pelo site. Essa mulher também ela pode pedir diretamente da casa dela, preencher um formulário e pedir essa medida protetiva. Quer dizer que hoje pode se Hoje também tem via essa online, né? via online. Então, assim, como são vários órgãos, precisaria eu ter a informação de todos esses órgãos para te passar. Mas são muitos casos mesmo. São muitos casos. Em relação àquela tua pergunta, em relação a gente levar esse casal, né? O primeiro procedimento quando a gente chega na ocorrência é apartar esse casal, sim. né? Cometeu a violência, não há mais o que eles dois conversaram quando a gente chega no local. E assim, a rede de proteção à mulher, ela faz um trabalho com a vítima, né? Após que ele foi acusado como agressor, ele foi julgado como agressor, e aí ele vai responder na justiça claro e que todo tem mundo um trabalho. o direito à ampla defesa. Isso, né? ele tem o direito dele, e aí, se não for uma situação assim de lesão corporal, né? Se não for uma coisa mesmo assim de ameaça, violência psicológica, ainda tem outras penas mais leves, né? Sim. E uma delas é ele passar por uma ressocialização, fazer algumas terapias, que é um órgão que tem aqui, que só pode ser encaminhado esse homem através deste órgão. Muito bem. A justiça que encaminha ele para ele. Triagem para saber se ele tem condições de ir ter esse atendimento ou se não, se ele tem realmente que pagar com as penalidades cabíveis. Isso, tem os requisitos, né? A questão desse crime. A partir do momento que teve a lesão corporal, a violência sexual, teve ali mesmo uma situação envolvendo os filhos, né? A justiça ela não vai ver que esse homem tem fazer terapia, né? A terapia talvez muitas das vezes não vai resolver após já a lesão corporal. Ele tem que ser penalizado pelo crime da lesão corporal em si. Eu sei, supervisor aqui, que a maioria das ocorrências, elas são oriundas de casais, do homem e da mulher, né? Do marido e da esposa. Mas, por exemplo, outros tipos de violência também do irmão, de um tio, de um pai, de um padrasto, também é caracterizado como, também se encaixa na Lei Maria da Penha? Isso. A Lei Maria da Penha, ela prevê alguns requisitos para se encaixar como violência doméstica, né? E um desses é o âmbito doméstico, que pode ser tanto familiar como relação íntima de afeto. Então, e familiar está incluso nisso, né? Vindo do pai, vindo do irmão, tio, se tem a relação de confiança ali dentro de casa, no âmbito doméstico, também é considerado violência doméstica. E vale a gente ressaltar que os agressores não só são homens. A vítima é só mulher, mas os agressores podem ser tanto homens como mulheres. Pode ser também? As mulheres também podem ser. Quer dizer que uma agressão de uma mulher contra outra mulher pode caracterizar? Pode sim, pode caracterizar a violência doméstica. Só para a gente ter, em qual caso que você poderia dizer? De um casal, é isso também? Ou não? De um parente? De parentes também, mulheres, parentes, né? E de um casal, porque é normal hoje uma mulher viver com outra mulher, é normal, é natural. Isso, considerar também considera violência doméstica, também no âmbito familiar é considerado violência doméstica, nessa parte da agressão pode ser tanto homem como mulher. Muito bem, é importante demais, foi muito esclarecedora a sua resposta. Agora, outra pergunta que eu quero fazer, é que eu tenho visto se tornar alarmante, é a situação da violência sexual. Como é que também se caracteriza essa violência, por exemplo, a violência sexual? Se a mulher não quiser ter relação com o próprio marido e ele forçar essa relação, também caracteriza um crime. Caracteriza isso, e a gente até teve uma ocorrência esses dias envolvendo isso. Foram aí 45 anos de casamento e essa mulher ela relatou várias situações onde ela não queria se relacionar, né, com este homem, e ela cansou. Depois de muitos anos de casado, ela deu um basta na violência. Né, ela saiu desse julgo de violência. Exatamente. Então, tem mulheres que demoram muito tempo para sair desse ciclo. Ou seja, ela estava num ciclo de violência de todos os gêneros, não é verdade? Isso. As mulheres tendem a priorizar mais a segurança dos filhos, a segurança da família, elas tendem a priorizar mais outras coisas do que a si mesma, a própria segurança. Muito bem. Agora, qual é a primeira, vamos dizer, atitude que vocês tomam quando chega em uma ocorrência que está ali aquela briga generalizada, enfim, quem conversa com quem? Por ser mulher, de repente, uma mulher mais importante lá e conversar com a mulher, enquanto os homens que trabalham nessa patrulha vão lá tentar conter lá a violência, o ímpeto do homem. Como é que acontece essa abordagem ao chegar do local?
Isso, no momento que nós chegamos no local, a gente identifica o agressor e a vítima. Aparta o agressor sempre da vítima e a policial, a guarda feminina conversa com a vítima e os guardas municipais, ele contém o agressor. Sim. É importante porque Se essa necessário, mulher... até mobilizam. Na maioria das vezes, sim. Na Né? maioria das vezes tem que conter, porque o agressor, se ele já estava bastante agressivo com essa mulher, ele não aceita que a guarda chegue interrompendo essa confusão. Quer dizer, eles acham que ainda existe aquele negócio de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso, na cabeça de muitos maridos ainda existe isso, da sociedade nós não estamos mais aceitando isso, a sociedade está assim se metendo porque sabe que essa mulher, ela não tem força sozinha para sair desse ciclo de violência. Então, quando nós chegamos no local, a primeira coisa que a gente faz é identificar esse agressor e afastar ele dessa mulher, perguntar se essa mulher ela já tem algum tipo de acompanhamento, às vezes a mulher ela já tem medida, a gente pergunta pela medida. Então, cada ocorrência é um procedimento diferente. Cada situação, vocês têm que estar sempre atentos para poder agir em cada situação, não é isso? Isso, é por isso que tem que ter essa capacitação sempre. A gente sempre tem especialização. Essa capacitação, existe exatamente esse treinamento de conversa, como vocês abordam um caso como esse? Isso, teve uma capacitação recente e a Guarda Municipal, num todo, ela sempre tem capacitações anualmente, né? Tem essas especializações. Sim. Então, assim, é importante, por quê? Porque as coisas vão mudando diariamente. E cada ocorrência é uma situação diferente. E é uma das coisas mais, assim, privilegiadas que nós temos, essa questão da capacitação, porque a gente está sempre se especializando. Quando você chega numa ocorrência, vamos dizer que você chegou lá, houve a denúncia, e aí você chega, está tudo parado, a casa está fechada, as luzes estão apagadas, está ali, inclusive as imagens passando exatamente neste momento, acredito que de uma condução, é importante mostrar, e vocês batem na porta, no interfone, ninguém abre, mas vocês percebem que lá dentro, de repente, lá dentro alguém responde, a voz de um homem, não está acontecendo nada aqui não, e a mulher, não está acontecendo nada aqui não, e tal. Qual é o procedimento que vocês tomam? É esperar? Qual seria o procedimento a partir deste momento em que a casa está fechada e ninguém abriu a porta? Como eu te falei, cada ocorrência é diferente. A gente já passou... Não, essa daí, cada situação que você tiver, a gente vai já ter passado por alguma específica. Sim. Não houve aquele flagrante, a gente não está ouvindo grito, não está ouvindo quebradeira, a gente Tudo bate quieto. na porta, mas houve uma denúncia que existia, né? Já teve situações que a gente bateu, o homem negou, a guarnição falou, não, tudo ok, estamos indo. Não fomos. Muito bem. Ficamos ali, voltamos, desligamos tudo, quando voltamos, ouvimos a gritaria e aí foi a hora que nós entramos. Quer dizer que até nisso existe a expertise da Porque Parabéns. a gente, no momento que nós chegamos, não tinha, né, o flagrante, no momento, porque estava tudo silencioso, né, não tinha quebradeira, ela não tinha pedido de socorro. Sim. Mas na hora que nós saímos, né, ela novamente começou a pedir e gritar por socorro. Foi o momento que nós entramos. E aí vocês têm a autoridade de entrar, evidentemente. Isso, porque se tornou um flagrante, é um flagrante. E quando nós entramos, ela estava realmente machucada. Já estava machucada. Foi de imediato, nós tivemos que separar. E aí, se vocês não chegam... Tinha crianças envolvidas. Olha só que coisa. Os vizinhos ajudam muito a patrulha? Os vizinhos, por exemplo, das pessoas que estão brigando. Por exemplo, se chega numa ocorrência, está lá tudo e o vizinho diz, olha, realmente ele estava batendo nela, realmente estava acontecendo. Eles passam essa informação, eles passam essa confiança para vocês? Sim, a comunidade tem cada vez mais se envolvido, né? Tem cada vez protegido mais a mulher. A gente ainda tem dificuldade, tem pessoas que ainda têm muito receio de se envolver nessa situação, porque sabe que depois pode, né? Tem um receio de sobrar depois para ele. Mas a comunidade, até hoje, a Guarda Municipal é parceira da comunidade, então a gente recebe bastante apoio. Eu fico imaginando aqui, vocês de repente chegam numa ocorrência, uma briga lá de marido e mulher, outras pessoas pelo meio, e você chega e está a briga daquelas e vocês, os homens ali, começam a fazer o trabalho, né, de conter o ímpeto do homem ali, e vocês de tentar acalmar a mulher. E quando o homem está muito violento e o guarda de repente precisa usar da força para imobilizá-lo, às vezes a mulher vai para cima de vocês, tipo, eu não quero, porque tal, vocês... A mulher também fica agressiva nesse momento ou dificilmente isso acontece? Dificilmente acontece. Muitas das vezes a mulher está tão abalada
Ela quer socorro. Emocionalmente, ela está tão abalada que ela se preocupa naquele momento ali com ela. Dificilmente a mulher ela tenta proteger o homem nessas situações, que não há do que proteger, né? Nós que estaremos ali protegendo ela daquela situação. Vocês vão fazer o trabalho de vocês e têm feito o trabalho muito bem feito. Supervisora Raíris, outra pergunta que eu quero fazer é com relação ao município. Estou vendo, inclusive quero parabenizar a Farda, é assim que chama também, Farda? Parabéns, muito bacana, impõe respeito à farda de vocês, né? Mas o poder público municipal está dando total apoio. Vocês têm, por exemplo, hoje uma viatura à altura para atender esse atendimento, vocês têm equipamentos que possam realmente utilizar em uma ocorrência, de repente com muito mais agressividade? Sim, e isso é até assim... É uma coisa muito boa, né? Que em 2026 nós contamos mais ainda com a gestão para estar dando esse apoio. Inclusive a Guardiã, ela tem uma viatura própria, né? Que está em processo de entrega, né? Sim. Ainda em breve a sociedade ela vai conhecer essa viatura. Então a gente teve todo esse suporte. A Guardiã Maria da Penha, ela foi uma ideia também dessa gestão, né? Que priorizou a segurança da mulher. Então nós ainda recente, mas é um grande avanço. A Guarda Municipal, até um tempo desse, ele não tinha esses grupamentos que agora tem. Sim. Né? Que nós temos aí o motopatrulhamento, tem a Guardia Maria da Penha, a Ronda Escolar. Então, tudo isso requer viaturas, investimento, parcerias. E isso tudo a gestão atual tem apoiado. Tudo isso é com o investimento da gestão atual. E os profissionais de segurança pública, eles têm que utilizar ferramentas como armas, eu diria ferramentas do trabalho, como armas, e eu vejo que vocês estão armados. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: houve também um cuidado de uma preparação para que vocês pudessem utilizar essas armas que vocês utilizam nessas ocorrências, com total segurança e, claro, com muita responsabilidade? Mas com certeza. Logo porque esse nosso porte é supervisionado pela Polícia Federal. Ah, pronto. Não tem como ter um curso menos especializado. Nosso porte ele é fiscalizado, então ele requer treinamento anualmente. Então a Guarda Municipal ela faz treinamento sempre para manter o porte. Porque senão esse porte ele não é concedido se não tiver um treinamento rígido. Muito bem, que bom saber que vocês... A gente sabe, eu pergunto que é para a sociedade, as comunidades, saberem ainda mais, ter mais conhecimento do trabalho que vocês têm desempenhado, esse trabalho fantástico na cidade de Imperatriz. Então, quer dizer que o balanço dos trabalhos, se comparando com os balanços das ocorrências, realmente são distintos, porque as ocorrências aumentam, evidentemente, e com isso o trabalho de vocês, quer dizer, as ocorrências são negativas, porque os índices são alarmantes, mas o trabalho de vocês, o balanço é muito positivo em 2026, não é isso? Isso, a Guarda Municipal ela não cessa, né? Não cessa, plantão de 24 horas, sai um, entra outro, então continuamente a Guarda Municipal está na rua. Então é sempre em capacitação, é sempre em especialização, é sempre trabalhando, é sempre ali dentro das escolas, dentro das secretarias, nas praças, nos eventos públicos. Então sempre a comunidade está vendo a Guarda Municipal trabalhando. Então assim, nosso objetivo não é só ostensivo, não é só esse combate à violência doméstica, como a gente tem combatido firmemente, mas nosso objetivo também é essa parceria com a sociedade, né, com a comunidade, trabalhar de forma preventiva e conscientizar também. Conscientizar, né? E uma dessas ações as ações que nós temos feito dentro das escolas, né, desde criança ali tendo essa educação positiva, de qualidade. Então, quando a Guarda Municipal ela se aproxima da sociedade e transmite essa segurança, a gente já é uma forma de policiamento. Muito bem, né? Com certeza absoluta. E o que a senhora achou das novas leis aí com relação a agressores, inclusive do uso da tornozeleira eletrônica, enfim, e mais rigor? Você acha que é importante isso? A tornozeleira eletrônica ela é de suma importância. Sim. Porque essa tornozeleira ela não é colocada em qualquer agressor, certo. Ele tem os requisitos. Então, assim, existe aqueles agressores de maior, né, perigo para aquela mulher. Então, ela é colocada maior periculosidade. Então, o que acontece? Ele é monitorado.
ele é monitorado por essa tornozeleira, e a partir do momento que essa tornozeleira se aproxima daquele botão do pânico, ela cria um alerta. Sim. Onde ele é monitorado por... tem várias câmeras, ficam de olho, né? O policiamento fica de olho. Quando ele se aproxima, manda uma viatura para as proximidades. Porque aí você tem a ciência de onde ele possa estar. E fica isso, ele sempre, quando ele se aproxima, a própria mulher também, se ele chegar de repente dentro da casa dessa mulher e ela não tem como pedir socorro, ela vai apertar o botão do pânico para dizer que ele está lá. Botão do pânico. Ela leva esse dispositivo que vem junto com a tornozeleira eletrônica, é um dispositivozinho que ela anda com ele leva para o supermercado. Com o dispositivo e ele fica com a tornozeleira. Ele fica com a tornozeleira e ela fica com esse dispositivo. Então, ela vai para o supermercado, ela vai para qualquer lugar que ela for, ela leva esse dispositivo. Se ela se sentir em perigo, ela vai chamar socorro. Muito bem. Né? Porque às vezes não dá tempo dessa mulher pegar o celular, ligar. Mas através do dispositivo, através de outra pessoa, de outro órgão de segurança monitorando essa tornozeleira, essa mulher ela vai ter segurança integral. Quer dizer, a partir do momento que ela apertou, não tem mais como voltar atrás. O alarme foi acionado. O alarme foi acionado. Então, a viatura ela é acionada para estar no local dessa situação, né? E aí já se tornou uma quebra de medida protetiva. E aí vai direto. E automaticamente essa tornozeleira acaba sendo a localização dele, né? Isso, mas com muito certeza. Bom. É um mecanismo muito importante, né? É um mecanismo que é um reforço a mais aí para a questão do combate à violência doméstica. E a Guarda Municipal como um todo, trabalhando muito, combatendo a criminalidade, o balanço também é positivo, né? Isso. A Guarda Municipal, o secretário já esteve aqui no programa, o Alves, secretário Alves. Já veio aqui com a gente aqui já. Fique à vontade, pode ficar à vontade. A Guarda Municipal, cada dia mais, ela tem atuado, tanto no combate à criminalidade, como também na parceria com a sociedade, né, dentro das escolas. Então, como um todo, a gente ainda tem muito a se fazer. Aí a sociedade ainda vai ter muita surpresa, tá vindo muita novidade. A Guarda, ela não cessa, como eu lhe falei, a gente está com muitos projetos. Né? Nós estamos com muitos projetos ainda para ser lançado a benefício da sociedade. Então, futuramente vai vir grandes parcerias, né? Principalmente em relação à Guardiã. Que a gestão atual tem algumas parcerias ainda para fazer em relação à Guardiã, tanto com os demais órgãos do Estado, mas com certeza é algo que vem para beneficiar a sociedade como um todo. E essa integração das seguranças municipal, estadual, federal, isso aí é importante também, né? Porque não tem como entregar um trabalho de qualidade se não houver essa integração. É uma rede, né? É uma rede, porque o governo federal, ele atua com as forças de segurança, né? O governo estadual e agora o governo municipal tem sua própria força de segurança. E aí essa gestão atual, ela está prezando demais por essa integração que tem beneficiado tanto os agentes como a sociedade ainda mais. Quando eu digo sociedade, eu digo também eu, né? Porque eu faço parte dessa sociedade. Somos todos nós, né? Minha família, todos aí que estão bastante satisfeitos com essa resposta. Supervisora, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui. Nós falamos aí por 30 minutos. Os seus esclarecimentos foram de fundamentais importância, acredito, principalmente para as mulheres da cidade de Imperatriz. Mas eu deixo aí um espaço final, algo que eu deixei de perguntar, que você acha que seja de fundamental importância também falar para as nossas comunidades, para a nossa sociedade. Fique à vontade aí, você tem 2 minutos. Vale a pena a gente trazer aqui para todas as mulheres, para toda a comunidade, né, esse convite para combater a violência doméstica, a toda a sociedade no geral. Vale ressaltar que a violência doméstica ela não se encerra com a condução do agressor. E nem é esse o principal objetivo da Guardiã, fazer a condução do agressor. A violência doméstica, o ciclo de violência, ele precisa de muitos e muitos anos, às vezes, para ser encerrado. Né? E muita gente acha que o ciclo de violência, ele se encerra na delegacia. É só denunciar que acaba. Não, o ciclo de violência, ele demora muito tempo para ser encerrado. Então, essa vítima, essa mulher, ela precisa do apoio da sociedade, precisa do apoio dos familiares, e às vezes ela não quer denunciar, e às vezes com o atendimento certo, com o acompanhamento certo, essa mulher, ela cria força para fazer essa denúncia. Então, é importante esse apoio, né? Esse apoio não ao julgamento,
né? A gente pede aqui à sociedade que deixe o julgamento de lado, não julgue essa mulher, porque às vezes esse homem, ele é uma pessoa fora e é outra pessoa dentro de casa. Então, assim, você que conhece alguém ou você que passa por isso, né? Tente apoiar essa vítima, tente dar esse apoio a ela emocional para que ela tenha força, né? E às vezes não é só o apoio emocional, às vezes essa mulher ela precisa de suporte financeiro, essa mulher ela precisa de assistência social, apoio jurídico. Então tudo isso a rede do município ela oferece, né? Através da rede de proteção à mulher, até mesmo para aquela mulher que não quer denunciar, ainda não tem força para denunciar, a rede ela oferece esse apoio. Então, assim, quando eu digo do principal objetivo da guardiã não é a condução do agressor, eu digo também que o nosso principal objetivo é prevenir e coibir essa violência, que é reduzir os números de violência doméstica, é o nosso principal objetivo. E acaba o quê? Que a condução faz parte, né? Mas processo, faz né? parte do processo. Porque foi feito mais um grupamento para prender homens. Não. Aqui foi feito mais um grupamento para prevenir a violência doméstica. E proteger as mulheres. E proteger as mulheres. E às vezes é necessária a condução do homem. Com certeza. Parabéns pelo trabalho. Eu conversei aqui com Raíris Yara, supervisora da Guardiã Maria da Penha, da Guarda Municipal aqui de Imperatriz. A gente vai para o intervalo comercial. No próximo bloco a gente volta com outras informações. É um instante só. Se você sente qualquer tipo de dor ou quer perder peso com mais saúde, o seu lugar é no Empório Bem Natural. Aqui você encontra produtos naturais, suplementos, chás e atendimento com psicóloga, cuidando da sua saúde de forma completa, corpo e mente. Venha conhecer o Empório Bem Natural. Rua Leôncio Pires Dourado, esquina com Euclides da Cunha, em frente ao quartel da Polícia Militar. Fone 99984 4289. Instagram, @Empório Bem Natural ITZ. Empório Bem Natural, saúde e energia para sua vida. Atenção, dona de casa, o seu gás acabou. Ligue agora mesmo para Abraão Gás. Entregamos em toda a cidade e aceitamos ligação a cobrar. Telefones 99134 3243, 98401 0639, 982 16 5792. Lembrando que atendemos de domingo a domingo, inclusive nos feriados. O seu gás acabou? Peça agora mesmo o gás que chega mais rápido em sua casa. O Abraão vai falar para você o telefone para você ligar mais uma vez. Nosso telefone hoje é o 999-9134-3243. O WhatsApp também. Em Imperatriz, a Casa das Telhas é distribuidora exclusiva das telhas Romana e Portuguesa, da Cerâmica Livramento. Lembramos que distribuímos em toda a cidade de Imperatriz e também nas cidades da região. Telhas com durabilidade, telhas duplas, da melhor qualidade, com preços especiais para você. Endereço Avenida Silvino Santos, número 5, Ouro Verde, em frente ao campo. Telefone 999-9227-3270. E como nós havíamos prometido, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios para uma entrevista ao vivo a doutora Marcela Marques, advogada especialista em direito da família e em direito previdenciário. Doutora, seja bem-vinda, muito obrigado por estar aqui, por atender o nosso convite. E para iniciar eu pergunto, como é que estão os trabalhos? Como é que estão aí os trabalhos no início do ano de 2026? Seja bem-vinda. Raidan, muito obrigado pelo convite. É um enorme prazer estar aqui nessa noite para a gente poder compartilhar um pouquinho de informação sobre direito de família com os seus ouvintes, contigo, né? Vai ser uma noite muito legal aqui. Também o direito previdenciário, é isso? E também do direito previdenciário. Qual é o mais difícil de atuar? É no previdenciário ou no de família? Vamos dizer assim, o previdenciário tem suas dificuldades porque a legislação ela muda constantemente. Sim. Então você estuda que hoje uma legislação, vem uma nova instrução normativa do INSS, vem uma nova lei em vigor, então você tem que estar se atualizando constantemente. E o direito de família, ele como é um
litígio entre particulares, ele tem essa natureza mais contenciosa. É uma então, instituição muito antiga, né? A família... a confusão é maior, vamos dizer vamos assim. dizer que é maior. Agora, houve mudanças no Previdenciário já no ano de 2026? Isso, houve mudanças no Previdenciário. Inclusive, hoje foi sancionado o direito à licença paternidade. Muito bem. Então, foi ampliada, é isso? Exatamente. Enquanto que antigamente os pais tinham direito a 5 dias de licença paternidade, hoje os pais, a partir da entrada da vigência da lei, eles vão ter direito a 20 dias de licença maternidade. Para caducar, né, com as crianças. Com certeza. Quer dizer, porque aí você vai trabalhar, a criança com 5 dias, você vai trabalhar com saudades, não? Com certeza. Doutora, isso é positivo no ponto de vista do pai, isso é positivo no ponto de vista da empresa. Como é que a senhora vê essa situação? É positivo essa ampliação dos dias? Então, é extremamente positivo. Eu digo porque eu passei pelo puerpério ano passado, tenho uma filha de 1 ano. E ali, aqueles primeiros dias, é primordial a presença do pai. A mulher ela está muito vulnerável ali no puerpério, às vezes passa por uma cesárea, não pode se locomover, não pode exercer suas atividades e nem sempre tem uma rede de apoio. Sim. Então, é fundamental a presença do pai e também em relação àquela criança que nasceu, para criar aquele vínculo. E o INSS trazendo esse benefício, com certeza vai arcar aí, a gente acredita que ainda vai ter maiores informações de como vai ser o pagamento desses direitos, Sim. se vai ser uma parte pela empresa, outra parte pelo INSS, se vai ser integralmente pelo INSS, mas eu acredito que assim como a empresa se adapta em relação à licença maternidade, também vai se adaptar em relação à licença maternidade por ser um período de tempo menor. E como a gravidez já tem um prazo previsto, às vezes acontece que o bebê Sim. nasce um pouco antes, Sim. dá para a empresa conseguir se organizar. Muito bem. Excelente explicação. Eu achei que era só pelo você ver como é que é homem, pelo fato do pai ficar mais próximo do filho, mas não, é para o pai também ajudar a mãe em determinados afazeres ali, de repente, só o casar uma criança, o pai é que vai dar todo o auxílio ali no momento em que a mulher precisar também, não é isso? Exatamente. Muito é bom. muito importante a presença do pai ali, não só em relação à criança, mas também em relação à mãe. Agora, muitas mamães engravidam, né, e trabalham também. O direito dessas mães que de repente estão trabalhando naquele momento da gravidez, do parto, os direitos mudaram também? Sim, a gente tem algumas atualizações legislativas muito benéficas para as mamães. Hoje em dia, você consegue receber salário maternidade fazendo uma única contribuição. Então, você paga ali por volta de 170 e poucos reais e você recebe 4 meses de salário maternidade. Olha que bom. Então, eu costumo dizer que você está investindo, vamos arredondar, Sim. 180 reais para você receber 6 mil reais. Olha. Matematicamente, é uma conta maravilhosa. Já dá o enxoval. Já dá um enxoval, esse período que a mãe não vai poder trabalhar com a criança já dá para pequena. pagar o cartão de crédito lá que comprou as fraldinhas. Que maravilha, quer dizer, positivo demais também. Agora, doutora, com relação a... Vamos ainda continuar neste assunto aqui. As mudanças também aconteceram com relação à idade, a tempo de contribuição. Como é que aconteceram essas mudanças? Ou não aconteceram ainda? Raida, eu vou só incluir mais uma alteração que teve ainda ao salário maternidade, que eu acho Sim. importante a gente frisar, é que agora a mamãe ela também pode receber 2 salários maternidades. Olha aí. Vou explicar. Fica à Vamos vontade. dizer, essa mãe trabalha CLT em uma empresa, empregada e tudo mais. E como é que é feito o pagamento do salário maternidade de uma funcionária? A empresa paga e abate nos seus impostos. Muito bem. Então, assim é feito o Todo pagamento. mundo ganha. Então, essa mamãe vai receber pela empresa, porque a empresa vai pagar. Não vai onerar a empresa porque ela faz esse abatimento nos impostos, mas se a mãe fizer um planejamento previdenciário ao final da sua gravidez, ela pode receber e contribuir como contribuinte individual, ela pode receber um segundo salário maternidade
pago pelo INSS. Contribuinte individual é o MEI? Isso, é o MEI, e não necessariamente só o MEI. Sim, Qualquer tem outras pessoa, formas, tem né? outras formas de você ser um contribuinte individual. Um Procurando profissional autônomo. um advogado especialista, ele explica todas essas... Isso. Você procurando uma assessoria, um advogado previdenciarista, ele fala para você como é que isso é feito e você pode acumular esses dois benefícios. Muito bom. É só procurar quem realmente entende e aí que você vai ter esses benefícios. E isso se torna bom para todo mundo. Com relação às regras da mudança da idade de contribuição também, eu fiz a pergunta e você teve que complementar exatamente essa sua resposta aí, que foi muito esclarecedora. Eu quero saber, com relação às regras, idade e contribuição, houve mudanças também? Com a reforma previdenciária, a gente teve sim algumas alterações. E nesse intercurso, nós tivemos regras de transição. Antes, as mulheres elas se aposentavam com 60 anos. Sim. Hoje, elas se aposentam com 62 anos. Sim. E os homens, eles se aposentavam com 62, hoje se aposentam com 65 Essas anos. regras são de agora ou são regras de 2019? São regras de 2019. Sim. O que foi que mudou? Além da idade, antes a gente tinha um único requisito, que era a carência. Sim. Que são 180 meses de carência. E agora foi incluído o tempo de contribuição, 15 anos de contribuição. É a mesma coisa? Não juridicamente. Porque a carência ela é contada de uma forma e o tempo de contribuição é contada de outro. Vou explicar melhor. Sim. Se você trabalhar 3 dias em um mês, vamos agora no mês de março, você trabalhou 3 dias, você tem um mês de carência, que é o mês de março. Então, você ganhou um mês. Mas você só tem 3 dias de tempo de contribuição. Então, essa é a diferença. Então, agora você precisa de 180 meses a título de carência, né, e de 15 anos por tempo de contribuição. E a aposentadoria por tempo de contribuição que tínhamos antes, hoje não temos mais. Explicações fundamentais para nós que estamos aqui ouvindo e para os nossos telespectadores. Parabéns. Outra situação também ainda com relação ao trabalhador rural. Mudou as regras, continua a mesma coisa. Esse trabalhador, ele tem uma tendência de se aposentar com uma determinada idade, mesmo que ele não tenha contribuído? Isso, o trabalhador rural, geralmente, ele não vai fazer contribuições igual um trabalhador urbano. Sim. Então, o que acontece? Ele tem direito a se aposentar 5 anos antes. Por quê? Porque como ele exerce aquela atividade em situações mais difíceis, com exposição ao sol, isso, insalubres, com exposição ao sol, com muita utilização de força física, são pessoas geralmente que ela tem uma escolaridade mais baixa. Então, o legislador, como forma de trazer um pouco mais de justiça a esses trabalhadores, reduziu a sua idade na época de se aposentar. Então, é 5 anos antes. Então, é só fazer um cálculo básico. Se na aposentadoria por idade urbana a mulher se aposenta com 62, na rural com 57. E se o homem se aposenta com 65, na rural com 60 anos. E é ideal que eles tenham documentos desse labor rural. E aí são notas fiscais, ficha em posto de saúde com a profissão como lavrador, declaração de aptidão ao Pronaf, tem uns senhores e umas senhorinhas que até quando vão fazer o carnezinho eles colocam lá, né? Serve também o carnezinho da loja? Serve, né? Tudo serve, porque tudo é prova de que ele exerce a profissão. No exercício da atividade rural, é necessário você ter o início de prova material. Sim. Então, o juiz ele analisa aquela oitiva da testemunha, analisa o depoimento, mas ele quer ver também se tem alguma prova. E aí, algumas provas são mais fortes, alguns documentos são mais fortes e outros são mais frágeis. Mas, de toda forma, ele tem que juntar essas provas, não só na época do requerimento, mas de um período anterior que mostre que nesses 15 anos de trabalho, ele ou ela exerceu a atividade rural. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu não sei nem se ela tem muito a ver com isso aqui que nós estamos falando, mas é importante até para que as pessoas possam entender. Eu sou um trabalhador rural, vamos dizer assim, até um amigo meu um dia disse, olha, quando olha para ti já está dizendo que tu é da roça. Esse amigo meu inclusive já partiu.
Ele disse isso para mim uma vez e isso ficou marcado. Eu devo parecer muito com pessoa que veio da roça. Eu vou lá para fazer uma entrevista. Aí eu vou num terno, tal, todo arrumado, unha feita e tal. Quer dizer, isso pode comprometer, porque o homem da roça, o homem do campo, ele tem uma característica aparente ali que possa ser reconhecida no momento de uma entrevista lá, daquela entrevista que vai definir a aposentadoria ou não? Com toda certeza. Ah. Antes de eu me tornar advogada, eu fui estagiária da Justiça Federal por 2 anos. E a gente estagiava no gabinete, né, minutando as sentenças, e o juiz corrigia e assinava, e instruía e tudo mais. E sempre nas audiências rurais era algo que era verificado, se as pessoas tinham aparência física de lavador. A pele, a mão. As unhas. Então, por várias vezes o juiz pedia para olhar a mão. Não é preconceito, é uma característica, não, se a né? pessoa trabalha na roça com a enxada, ela não vai ter a mão lisinha. Tem que ter calos. A mão vai precisar ter o calo. A pele precisa ser queimada, entendeu? Ela precisa saber que mês que nasce o milho, que mês que você planta, que mês que você colhe, entendeu? Eu tava até pensando, mas não vai dar para ouvir não, viu? Tem que saber tudo isso, né? Tem que saber Porque tudo isso. Porque o trabalhador da roça, doutor, eu vou até me estender mais um pouco aqui nesse assunto, ele sabe até a hora que vai chover, ele sabe até se o sol vai ser quente. Por quê? Porque ele está tão acostumado com aquilo que ele sabe dos momentos em que ele pode plantar, que ele vai colher, quer dizer, características também que são analisadas, né? Sabe sim. E o juiz sabe quando a pessoa tem experiência e sabe quando ela está mentindo. Muito bem. Quando começa a se enrolar, eu pensei que isso aí era só, pensei que era mito. Não é mito, é verdade. Não é mito. Muito, doutor, agora vamos falar aqui da família, né? A senhora é especialista também. Para iniciar, quais são as atribuições? É até redundante essa pergunta, mas quais são as atribuições de uma advogada da área da família? A advogada da área da família, ela atua em conflitos familiares. E os conflitos familiares, eles possuem diversas naturezas. Pode ser uma ação de alimentos, pode ser uma ação de guarda, pode ser uma ação de reconhecimento de paternidade, biológica ou socioafetiva, pode ser uma petição de herança, pode ser um inventário, pode ser um planejamento sucessório, pode ser a elaboração de uma holding. Então, existem vários ramos dentro do direito de família que você pode atuar, que o advogado ele tem essa importância. Porque, por exemplo, até para você se divorciar no cartório, você vai ao cartório para se divorciar, você não consegue fazer esse divórcio sem a assinatura de um advogado. Tem que ter assinatura. Por lei, é obrigatório a assinatura de um advogado. Então, é fundamental nessa área de família a atuação de um profissional especializado. Muito bem. Tem uma palavra aqui, numa pergunta que a produção mandou para mim, que é importante. Eu não sei nem se eu vou dar conta de ler. O que é uma holding? Holding. Falei certo? Mais ou menos, falou né? Certinho. Obrigado. Holding é um termo em inglês que significa proteger, proteção. É uma empresa, como se ela fosse uma empresa mãe, é uma empresa gestora. Então, o patrimônio daquele grupo empresarial, daquela pessoa física, ele reúne dentro daquela empresa, dentro daquela holding, que por vezes ela é gestora de outras empresas, como uma forma de centralização e como uma forma de proteção patrimonial e também de você economizar tributos. Muito bem, então agora eu estou entendendo. Tem uma família aqui da cidade de Imperatriz que eu conheço, não vou falar evidentemente, que tem uma empresa que administra todos os bens e essa empresa que faz como se fosse um pagamento para cada membro da família, inclusive no final do ano dá uma parte bem maior por conta do faturamento da empresa. É mais ou menos isso? Isso. Qual é o objetivo da holding familiar? A gente sabe que uma empresa familiar ela pode ter diversos problemas, né? Quando a gente fala de gestão familiar dentro de uma pessoa jurídica, é muito delicado, porque a gente envolve ali divergências de opiniões, de posicionamentos. Cada cabeça um universo. Exatamente. Então, qual é a função da holding? É organizar isso daí. Então, você tem um administrador, você tem funções delegadas, você tem o patrimônio organizado, você tem a previsão de retirada de prolabore, de divisão de lucros e dividendos. Então, tudo aquilo ali fica centralizado naquela holding, que o objetivo é
perpetuar o legado daquela empresa familiar. Muito bem. Então, uma holding é importante demais, principalmente para famílias que têm um patrimônio mais... né? Hoje em dia, aqui na nossa cidade, nós temos diversas holdings. Nós temos muito... Aqui na cidade? Aqui na cidade, nós temos muitas holdings. E estamos crescendo para ter cada vez mais. E esse ano é um ano muito importante, porque é o primeiro ano da vigência da reforma tributária. Sim. Então, esse ano a gente está 10% pela reforma tributária, 90% pelas regras antigas. Sim. Então, é o ano mais benéfico para a criação de uma holding, né? Foi ano passado e esse ano, porque o jogo vai mudar. Então, muitas coisas que vão se tornar, vão dificultar um pouco essa criação de holding, porque como ela tem algumas regalias fiscais Sim. e tudo mais. Então, esse ano ele tem sido um ano fundamental. E muitos famosos têm essas holdings. Eu posso dizer que 90% dos famosos, eles... Virgínia, Gustavo Lima, Sabrina Sato, a Boca Rosa, Bianca Andrade, que tem empresa de maquiagem. Quer dizer que dá muito certo, porque basta ver o sucesso patrimonial que essas figuras têm, não é isso? Isso. São bem administrados os seus bens. Isso. Isso é importante demais. Agora, qual é a importância do planejamento sucessório? Você fala sucessório, é da família, a sucessão? A sucessão. O que acontece? Hoje quando uma pessoa falece, Raidan, o que acontece? O que precisa acontecer? Um inventário. Sim. E hoje o inventário, ele dilapida cerca de 20% a 30% de um patrimônio. Sério? Sério, o inventário é coisa cara. Rapaz. E vai ficar mais caro com a reforma tributária. A reforma é importante? Ela é bem importante. Né? A gente tem uma progressão de alíquotas dentro do estado do Maranhão e nos outros estados, né? E com a reforma se aumentou o teto dessas alíquotas. Então, hoje a gente tem alíquotas que vão de 2% a 7%, por exemplo, e elas vão poder chegar a muito mais. Então, vai se tornar mais caro esse inventário. Mas qual a importância desse planejamento sucessório? Às vezes, vamos dizer, do testamento. Uma matriarca, um patriarca, ele tem ali uma pessoa, um ente querido, que ele não compõe o núcleo de herdeiros necessários. Não é um filho, não é a esposa, mas é aquele sobrinho, é aquele neto que você criou ou que cuidou de você na velhice. E que quando você partir, não vai ser beneficiado pelo seu patrimônio. Então, com essas ferramentas de planejamento sucessório, você pode antecipar essas coisas. Você pode antecipar quem vai ficar administrando, você pode dispor de 50% do seu patrimônio para doar para quem você quiser ou achar necessário, dentre outros aspectos. Doutora, o nosso tempo está quase acabando, mas vai dar tempo para essa última pergunta. Qual é a diferença entre o holding e o inventário? É muito grande, nós temos aí um minutinho, porque o nosso tempo, se tivesse mais tempo, a conversa está tão agradável, tão esclarecedora, que eu iria até mais 1 hora aqui. Mas você tem 1 minuto para me dar essa resposta. Lá. Rápido. O inventário é um instrumento obrigatório após o falecimento. E a holding é um instrumento que você, em vida, faz a legalização dessa sua sucessão. Então, é como se você estivesse organizando em vida para que o inventário não lapidasse esse patrimônio. Então, essa é basicamente a diferença entre os dois. Doutor, em outras oportunidades, eu queria que você se comprometesse em vir aqui para a gente poder estender mais o nosso assunto, que não deu nem para me fazer as perguntas aqui que a produção pediu. Eu fui falando aqui, não sei se foi realmente aquilo que deveria ser, mas as suas respostas foram muito esclarecedoras e eu queria agradecer mais uma vez, tá ok? Eu que agradeço, Raidan, e com certeza estaremos juntos em outras oportunidades. Se você sente qualquer tipo de dor ou quer perder peso com mais saúde, o seu lugar é no Empório Bem Natural. Aqui você encontra produtos naturais, suplementos, chás e atendimento com psicóloga, cuidando da sua saúde de forma completa, corpo e mente. Venha conhecer o Empório Bem Natural. Rua Leôncio Pires Dourado, esquina com Euclides da Cunha, em frente ao quartel da Polícia Militar. Fone 99984-82-4289. Instagram, @Empório Bem Natural ITZ. Empório Bem Natural, saúde e energia para sua vida. Atenção, dona de casa, o seu gás acabou. Ligue agora mesmo para Abraão Gás.
Entregamos em toda a cidade e aceitamos ligação a cobrar. Telefones 99134 3243, 98401 0639, 982 16 5792. Lembrando que atendemos de domingo a domingo, inclusive nos feriados. O seu gás acabou? Peça agora mesmo o gás que chega mais rápido em sua casa. O Abraão vai falar para você o telefone para você ligar mais uma vez. Nosso telefone hoje é o 999-9134-3243. WhatsApp também. Em Imperatriz, a Casa das Telhas é distribuidora exclusiva das telhas Romana e Portuguesa, da Cerâmica Livramento. Lembramos que distribuímos em toda a cidade de Imperatriz e também nas cidades da região. Telhas com durabilidade, telhas duplas, da melhor qualidade, com preços especiais para você. Endereço Avenida Silvino Santos, número 5, Ouro Verde, em frente ao campo. Telefone 999-9227-3270. Olha, por aqui a gente vai finalizando o programa de hoje, deste dia 20 de abril. Amanhã a gente retorna com outras entrevistas que foram aqui realizadas em nosso programa. Portanto, eu conto com você. Beijo, Imperatriz. Tchau, tchau, região. Amanhã eu volto.